Meus amados, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 7. Livro de Esdras, capítulo 7, e leremos do versículo 1 ao versículo 10. O povo do Senhor, o povo de Israel, nesse contexto histórico, mais exatamente Judá, estava em aliança com o Senhor. O Senhor havia feito uma aliança com eles, lá atrás em Gênesis, havia confirmado ao longo do período bíblico, tirou a eles do Egito e mostrou suas maravilhas, seus milagres, sua mão poderosa e seu amor para com eles, mas lhes deu leis, estatutos, o que nesse momento se conhecia como a Torá, a lei de Moisés, os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, para que dessa forma eles temessem ao Senhor e soubessem como viver. Eles não fizeram assim. Pecaram contra o Senhor, quebraram a aliança que ele havia feito com eles, pronto se esqueceram dos seus mandamentos, dos seus ensinos, como nos ensina o Salmo capítulo 106, Deus trouxe sobre eles castigo. O exílio, que foi a passagem que lemos anteriormente em Jeremias. Toda a nação pereceu sob o julgamento do Senhor. Toda aliança, e aqui é importante que lembre isto, tem termos, condições. E o Senhor não faz uma aliança conosco sem que primeiro nos ensine como devemos cumprir essa aliança. Essa aliança está na sua palavra. Na Bíblia, para nós, a igreja do Novo Testamento, a igreja Betel, a qual me dirijo hoje. O conhecimento dessa aliança é importante porque dessa maneira nós saberemos como viver, como cultuar a Deus e como proceder diante dele e com os homens. Deus, pós o exílio, levantou um homem chamado Esdras. Esdras era um sacerdote e veremos, à luz dessa passagem, 3 atitudes que um coração piedoso representado por Esdras nos ensinará hoje. 3 atitudes que nós devemos ter como povo do Senhor em todos os âmbitos de nossa vida. Leamos a passagem desta manhã. Esdras capítulo 7, versículo 1 ao 10. Passadas estas coisas, no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Sadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mariote, filho de Seraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém
porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oremos. Senhor, estamos sedentos e famintos por Tua palavra. Precisamos do alimento espiritual, do pão que vem do céu. Mas ao mesmo tempo, Tua palavra que nos ensina como devemos viver. Tua palavra que nos ensinará as atitudes corretas se queremos ter um coração piedoso. As atitudes que devem reger a todo homem que está na aliança com o Senhor, a toda mulher que conhece ao Senhor. Dá-nos sabedoria, ilumina nossa mente e nosso coração para o conhecimento dela e permite-nos, pelo auxílio do Espírito Santo, aplicá-lo para que coloquemos em prática estas coisas. Guarda-nos, Senhor, de esquecer o que vamos a ouvir. E permite-nos, Senhor, trazer glória a Deus através de uma vida santa e piedosa. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A exposição desta manhã estará dirigida em 2 salmos. Porque veremos em Esdras um antecipo do grande sacerdote, do Mestre Supremo Jesus Cristo, e uma palavra dirigida a toda a igreja, mas com o alvo para que saiba distinguir quais são as atitudes que deve ter um ministro da palavra, o homem chamado ao ministério. Por sua vez, como a Bíblia não ensina nenhum clericalismo, aprenderemos quais são as atitudes que devemos ter como povo do Senhor, os quais os ministros da palavra são um exemplo, mas que todos nós devemos cumprir e viver em todo aspecto de nossa vida. Homem, mulher, adolescente, jovem, criança. São 3 atitudes que veremos nesta manhã. E a primeira delas se encontra no versículo... As 3, na verdade, se encontram no versículo 10. E é que um coração piedoso tem uma atitude que busca intensamente as Escrituras. Um coração piedoso busca intensamente as Escrituras. Esdras, como havia falado anteriormente, era um escriba. No versículo 1 ao versículo 5, nos dão a genealogia, os antecedentes hereditários de Esdras. Esdras provenia da família sacerdotal. E lá, na sua linha direta, seus ancestrais estavam ligados diretamente, nada mais nem nada menos que Arão, o homem que Deus escolheu para que seja o sumo sacerdote ante o povo. Mas, ao mesmo tempo, entre seus ascendentes estavam sacerdotes que não haviam cumprido a lei. Por causa disso, o povo havia sido levado ao exílio. Algo particular é que nesta passagem, capítulo 7, começa dizendo o versículo 1, passadas estas coisas. Que coisas? Um capítulo anterior, capítulo 6, até o capítulo 7, haviam passado 60 anos. Esdras faz parte de um segundo grupo de exiliados que voltam para Jerusalém. O primeiro desse grupo está descrito no capítulo 1. O segundo grupo chega com Esdras. Possivelmente, Esdras, junto com seu pai, haviam nascido em Babilônia. Por ser da linhagem sacerdotal, tinha a responsabilidade e o privilégio de ter a Torá, a lei do Senhor, à sua disposição. E era seu dever aprendê-la, saber como cultuar a Deus e ensinar-lhe ao povo como viver para Deus. Vemos isso no versículo 6.
ele era escriba versado na lei de Moisés. Um escriba, lembremos que Jesus usa muito esse termo no Novo Testamento, esse termo significa um secretário, o homem que estava disposto a redactar, a editar ou manipular documentos. Era um ofício. Por isso é que a Bíblia adiciona um escriba versado na lei do Senhor. A palavra versado significa rápido, uma pessoa que tem facilidade com uma matéria. Isso já nos deixa ver um pouco do perfil do sacerdote Esdras. Ele tinha facilidade e o conhecimento amplo na lei do Senhor. Possivelmente, alguns eruditos dizem que o rei Artaxerxes havia destinado a Esdras para os assuntos religiosos dos judeus. Deus, na sua providência, permitiu que o rei Artaxerxes, junto com outros reis, fossem condescendentes com o povo judaico. Permitissem viver em certo território, cultuar de certa forma, guardar suas tradições e suas leis. E a providência do Senhor guiou Artaxerxes a colocar a Esdras para que lhes ensinara como deveriam proceder. Mas certamente este trabalho, esta ocupação, este ofício, não chegou da noite à manhã. E aí onde vemos a primeira atitude dele. Ele buscou intensamente as Escrituras. Versículo 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. Esse pôs no coração, no hebraico, significa erguer-se, preparar, estabelecer. Imagine, alguém deitado que se levanta e fica erguido. Esse propósito, colocar no coração, figurativamente significa que Esdras se levantou. Tinha à disposição um propósito na sua vida de buscar a lei do Senhor. O verbo buscar que encontramos aqui se refere a estudar. Se refere a dedicar-se completamente. Ele buscou não de uma forma rutinária ou talvez superficial. Ele se levantou e colocou um firme propósito no seu coração de que iria a estudar as Escrituras, a lei do Senhor. Esse verbo buscar, e vou expressá-lo com duas ilustrações nesta manhã. No sentido original, tem o sentido de frequentar um lugar favorito. Todos temos um lugar favorito. E por ser favorito, o que acontece? O frequentamos. Assim seja que fique a quilômetros de distância, fica em nossa memória. E assim seja que tenhamos que fazer um transporte, vamos a frequentar esse lugar favorito. Para alguns, esse lugar favorito continua sendo a casa da mãe, a casa da avó, por causa da comida da mãe, por causa da comida da avó e das reuniões familiares. Esse lugar favorito pode ser um parque, pode ser um ambiente intelectual, pode ser um lugar que marcou sua infância. A tal ponto que quando caminha nesse lugar favorito, se algo está diferente, vai notar-lo, certo? Isso não estava aqui a última vez que eu frequentei este lugar. Ou está de uma cor diferente. Ou fica surpreso, o que aconteceu com isto que estava aqui? Faz muita falta. Por que fizeram essa mudança? Pode ser um lugar natural ou um lugar criado pelo homem. Mas é um lugar favorito. Segunda ilustração, para que possamos entender a maior detalhe, buscar. Significa, no tempo antigo, quando haviam guerras, chegava um povo estrangeiro, lutava contra uma cidade, raptava as esposas, os bens, as crianças e iam embora.
E talvez essa nação que se viu atacada fortaleceu seu exército ou trouxe companhias de auxílio. E agora o que vão fazer? Lamentar? Não. Se tinham poder militar, iam embora a procurá-lo. Tanto que se calculava o tempo por 1 dia de caminho, 3 dias de caminho. E eles iam a toda velocidade para procurar aqueles que haviam subtraído ou levado o que para eles era precioso. Não dormiam. Não ficavam talvez calculando ou pensando talvez como chegar lá. Se iam a cavalo, o cavalo não descansava. Se ia a pé, paravam, tomavam água, comiam algo e continuavam. Uma jornada de dias sem descanso até encontrar o que lhes havia sido subtraído. Frecuentar continuamente, buscar apressadamente. Esdras frequentava a lei do Senhor cotidianamente, era seu lugar favorito, e procurava ela como se estivesse detrás de uma perseguição. Nós devemos proceder e buscar assim as Escrituras. E não somente foi Esdras, nosso Senhor Jesus Cristo foi assim da mesma forma. Acompanhe-me, por favor, a Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateus capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, referindo-se ao Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, dos seus ensinos. Estavam maravilhados porque ninguém lhes havia falado dessa forma. Não só na interpretação, mas também no conhecimento. Jesus Cristo reiteradamente les falou tanto aos discípulos como a seus oponentes fariseus e escribas que nesse momento haviam deixado de buscar as Escrituras e se haviam ido atrás da tradição dos anciãos. Vai encontrar isto, sobretudo no Evangelho de Mateus. Vocês não leram? Vocês não sabem o que está escrito? Acaso vocês não leram que diz ali atrás? Jesus Cristo conhecia as Escrituras, as havia procurado. Nosso bom e supremo mestre que supera a Esdras, havia disposto seu coração desde os 12 anos para estar com os sábios e com os anciãos, para compreender e para conhecer. Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha necessidade. Ele era a completa revelação de todo o conselho, de toda a sabedoria de Deus. Mas nos deixou exemplo a nós para que nós busquemos, procuremos as Escrituras intensamente. Guardava estas coisas nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração, a tal ponto que quando chegavam a perguntar-lhe, a tentar-lhe, ele sempre as tinha na sua mente. E respondia sabiamente. Buscamos dessa forma intensa as Escrituras. É nosso lugar favorito? Procuramos como se algo se perdera? Já viu quando talvez estamos detrás de um objetivo, de um ideal que lutamos, não descansamos, e talvez é algo acadêmico, é um plano, propósito, talvez algo laboral, nos afatigamos, não dormimos, trabalhamos longas horas, estudamos, traz esse propósito que ainda quando seja legítimo, traz satisfação na nossa vida. E as Escrituras, a palavra do Senhor. Que podemos aprender aqui de duas aplicações práticas. Uma, guiada a todos os ministros da palavra e os que estejam em formação para ser ministros dela. A necessidade de procurar, de perseguir,
de frecuentar as Escrituras de uma forma constante e profunda. Essa é a razão do seminário bíblico. Essa é uma razão de passar 4 ou 5 anos estudando profundamente as Escrituras. E faça um favor aqui, nesta manhã. Hoje é popular o nome pastor. Hoje é popular em muitas denominações pastor, mestre, professor. Mas muitos, ainda homens de bom coração, não têm estudado a palavra do Senhor. E não por carência, não por dificuldade. Falo daqueles que querem o título, sem o esforço e sem a dedicação. Assim como para a medicina se precisa uma preparação de longo período de anos, assim como para ser advogado se precisa uma longa preparação e cuidado de todas as leis e uma contínua atualização, e você não chamaria de médico ou de advogado a qualquer que tenha boas intenções de aprender medicina e direito. Da mesma forma, o ofício sagrado do ministério requer uma busca intensa das Escrituras. E não unicamente durante o período do seminário, continuamente, ao longo da vida. É um trabalho esgotador, ao mesmo tempo de prazeroso, mas que requer o firme propósito de buscá-lo intensamente. Mas como disse na introdução, aqui não vou falar a um clero especial que tem o privilégio e a responsabilidade das Escrituras. Como segunda aplicação, todo cristão, homem e mulher, também é chamado a buscar intensamente as Escrituras. Você é chamado a buscar intensamente as Escrituras. Como está a sua busca das Escrituras diariamente? Esse é o lugar favorito? Como está sua sintonia com os livros da Bíblia? Persegue ela para encontrar tesouros escondidos cada dia? Esse é o deleite. Busca como se algo se perdera dentro de ela que precisa dela. Ou ainda, com o passar de tanto tempo, tem problemas com seu devocional. Ou ainda, depois de tantos anos, não tem lido livros da Bíblia. Ou ainda outras coisas ocupam seu tempo, seus esforços. Fala ao seu coração. Porque você sabe em que investe seu tempo e em que se afadiga profundamente. Em que se sacrifica, em que se esforça. Todo crente é chamado a buscar intensamente as Escrituras, a ler-la com uma profunda paixão, porque é a palavra do Senhor, a guardá-la no seu interno, porque não sabe em que momento este livro lhe será tirado. Busque intensamente as Escrituras. Segunda atitude nesta manhã de um coração piedoso, à luz da passagem que estamos lendo. Um coração piedoso tem uma atitude de cumprir as Escrituras fielmente. Segunda parte do versículo 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la. Que difícil. E essa é a parte onde devemos ter muito cuidado, para não ser o que a Bíblia continuamente nos exorta, de ser ouvintes que esquecem e não praticam os ensinos. Você deve ter muito cuidado, e eu devo ter muito cuidado, porque devemos colocar em prática o que após domingo aprendemos. Pense neste momento, o que aprendi neste ano que estou colocando em prática. Reflita neste momento estas coisas. Que novos deveres, que novos propósitos
é implantado no meu coração a partir do domingo do mês de junho do ano 2022. Eu aprendi que não devia fazer isso. E pela graça do Senhor, até hoje, me tem guardado. Olá, no culto último de dezembro, o reverendo falou sobre a necessidade de colocar isto na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento. E eu fiz um propósito de cumpri-lo. Pouco temos essa disciplina. Ouvimos, entra aqui na cabeça, cumprimentamos os irmãos, falamos de um bom almoço no dia domingo e até aí chegou o sermão. Esdras colocou firme propósito no seu coração e todo homem tem atitude piedosa de cumprir aquilo que vê através das Escrituras. Esdras colocava em prática tudo o que aprendia na lei. Ele não unicamente estudava para conhecer, senão para viver, cumprindo fielmente o que aprendia acerca de Deus e de como glorificá-lo. Isso é o que se conhece como piedade. Dessa forma, o crente chega a ser santo. Dessa forma, não seremos julgados pelas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Hipócrita. Porque você que diz que outros devem fazer, você não fazem. E que cuidado devemos ter todos os que aspiramos ao serviço e ao ministério da palavra. Que cuidado deve ter todo líder que ensina, desde um pastor até todo mestre de escola dominical. Que cuidado você deve ter como líder da SAF, da UPH, da UMP, da UPA, da UCP. Que cuidado você deve ter cada vez que vai dar uma aula. Ainda aqueles que Jesus Cristo falou, esses pequeninos, dos quais é o reino dos céus. Um puritano chamado Thomas Brooks disse o seguinte: a vida de um pregador deve ser um comentário de sua doutrina. Sua prática deve ser a contraparte de seu sermão. As doutrinas celestiais devem sempre ser adornadas com um estilo de vida celestial. Esse é o valor de estudar as Escrituras. Esse é o valor de aprender teologia. Esse é o valor de que vocês venham aqui o dia domingo pela manhã, cultuar a nosso Deus e receber esse alimento, para que saibamos como ser povo fiel do Senhor. E nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, referiu e tocou este mesmo assunto. Leia comigo, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Jesus ensina no Sermão do Monte a aplicação da lei, os valores do reino, como ser bem-aventurados, como devemos ter um relacionamento vertical com Deus e horizontal com os homens. Mas Jesus faz uma advertência, a qual nos faz nesta manhã. Versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você e eu somos essa casa. Duas casas. Aquele que pratica o que ouve e aquele que não pratica. E as duas casas têm um alicerce, um cimento diferente. Aquele que pratica está sobre a rocha. Aquele que não pratica está sobre a areia.
E tanto aquele que pratica como aquele que não pratica vão a viver as mesmas circunstâncias na vida. Problemas, doenças, rebeldia dos filhos, problema do casamento, decisões por tomar, convivência com outras pessoas, problema com o vizinho, problemas mentais, problemas físicos, desemprego, vão a viver as mesmas circunstâncias. A diferença é que aquele que coloca em seu coração praticar não vai cair. E aquele que só ouve vai cair. E será grande a sua ruína. Não disse que será inestável. Disse que cai. Claro, sofremos provas, sofremos aflições. Claro que sim. E precisaremos em algum momento ser consolados, animados, seremos afligidos. Deus permitirá que recebamos consolo de nossa família da fé. Mas por quanto temos colocado o coração em cumprir o que ouvimos da palavra do Senhor, o que aprendemos dela, o braço terno, amoroso de nosso Pai Celestial estará conosco todos os dias da nossa vida. Certamente o Senhor nos auxiliará no tempo mau, por quanto temos colocado nossa confiança nele. Certamente o Senhor olhará aquele filho obediente, que se caiu talvez porque está aprendendo a caminhar, e estará como bom pai amoroso para recebê-lo em seus braços. A diferença daquele filho desobediente que o pai falou, não corra, não faça isso, e foi o primeiro que fez. Receberá consolo, mas disciplina e dor. Na sua vida, meu amado crente, a igual que Esdras, a igual como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, cumpramos e vivamos as Escrituras. Tenhamos atitude piedosa de viver fielmente, de cumprir fielmente o que ouvimos aqui na igreja, o que estudamos cada dia e aprendemos dela. Seja praticante da palavra. Deixe as coisas que a Bíblia lhe ensina que deve deixar e faça o que ela lhe ensina que deve fazer. Em que área, seminarista? No seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus amigos, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua educação, no seu comportamento com os ímpios, no seu serviço na igreja, no seu lazer e na sua diversão, na sua forma de vestir e de comportar-se, das suas palavras, do que você coloca diante dos seus olhos na televisão, daquilo que você ouve com seus ouvidos, da música, dos lugares que frequenta. Para tudo isso temos ensino das Escrituras. E eu sei que a maioria dessas coisas você já ouviu. Você já recebeu instrução. E você precisa todos os dias ser lembrado, igual que a mim, mas não teremos excusa se não cumprimos o que a Bíblia nos ensina. É necessário repetir as mesmas coisas. É necessário, vez tras vez, domingo após domingo, ter ainda a carga no coração de que se prega e não se cumpre. É necessário ver as consequências de um pecado que já está advertido por muitas ocasiões. ¿Acaso o Senhor não foi amoroso para com você e lhe ensinou em repetidas ocasiões estas coisas? Leia comigo, por favor, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito devíeis ser mestres,
atendendo ao tempo recorrido, ou seja, sendo consequentes com o tempo que passou já desde sua conversão. Mas tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta da leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque é criança. Anos, e falando novamente da necessidade de um devocional. Anos, e falando novamente da necessidade de cuidar seus olhos de pecados que se apresentam hoje na mídia, na televisão. Anos, e a necessidade de falar que se deve guardar o dia do Senhor. Anos, e se deve falar novamente da necessidade de um culto doméstico, de transmitir a fé aos outros, de que um cristão deve ser honesto, que deve ser íntegro. Anos, e se deve repetir de que deve perdoar ao irmão quando recebe afrenta. Claro, devem passar anos, e somos dados a esquecer. Mas que triste quando isso é por negligência nossa. Porque simplesmente somos duros e tardios em ouvir essas coisas, porque nosso orgulho, porque nossos planos de vida, porque meu parecer é mais importante naquilo que ouço das Escrituras. Por favor, e com o amor do Senhor, pratique, cumpra e viva as Escrituras fielmente. Terceira atitude que vemos nesta manhã, à luz dessa passagem. Ensine as Escrituras amorosamente. Graças a Deus pelo exemplo de Esdras. É uma motivação para todo aquele que aspira a ministério. E porque ele é a figura, a prefigura de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi supremamente amoroso. Falava com autoridade, falava com palavras duras, mas sempre também compassivo, carinhoso, atento. Esdras se levantou quando uma geração completa merecia e tinha o que havia recebido por haver esquecido a palavra do Senhor. Mas Esdras estudou para aplicar e para, após, ensinar o que havia estudado e vivido. Esdras era um homem que vivia o que estudava e ensinava o que vivia. E o versículo 10 nos diz o seguinte: que ele buscou a lei do Senhor para cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Porque Esdras ama o povo de Deus, ele também dispõe o seu coração para ensinar essa lei ao povo de Israel. Porquanto Esdras amava a seus irmãos na fé, ele queria ensinar-lhes o que Deus dizia. Esse é o propósito de todo pastor, de todo ministro da palavra, de todo mestre de escola dominical. Se você é líder de algum departamento daqui, dessa igreja, se você tem participação de uma aula, de um ensino, você busca as Escrituras para viver as Escrituras, mas para ensiná-las amorosamente aos outros, com paciência, com cuidado, pedindo ao Senhor graça para que sua vida refleta aquilo que vai ensinar. Isso que vemos através de Esdras e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já vimos no capítulo 7 de Neemias, onde um grupo de levitas estão continuamente ensinando ao povo depois de que eles leem a lei do Senhor. E isso é o que vemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Leia comigo. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Ele as ensinava porque sua própria vida mostrava essa piedade, esse amor, esse cumprir. Porque Jesus Cristo mesmo requiriu de seus apóstolos que eles não sejam como os escribas e os fariseus que eram hipócritas. E hoje nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra do Senhor nos manda a que, além de estudar as Escrituras, além de buscar as Escrituras, além de cumprir as Escrituras, nós também as ensinemos a vós outros. E aprenderemos aqui duas aplicações. Uma aplicação prática para todos os chefes de família, para todos aqueles que já têm passado anos na vida cristã. Promova os estudos bíblicos com sua família. Você faça parte desse ensino. Você que é pai, que é esposo, que é avô, e tem outros inferiores na sua casa, no seu lar, promova estas coisas. Hoje temos material de sobra para ensinar essas coisas no dia a dia. Segundo, e graças a Deus por esta prática que se tem reiterado nos últimos domingos, sobretudo, e para isso é que existe o catecismo, transmita e ensine a seus filhos a fé. Não chore e não lamente quando seu filho não queira saber da igreja e dos caminhos do Senhor, quando seja adulto e jovem. Transmita a ele, ensine a ele a palavra do Senhor. Homem, ensine para sua esposa a palavra do Senhor. Procure estar um passo além dela, para que traga alimento espiritual para ela. Querido líder, querido mestre de escola dominical, seja fiel, mas ensine também. Procure um curso bíblico. Aqui na igreja se ensina as Escrituras, estudos bíblicos frequentes. Aprenda, vai além do que talvez saiba agora. Participe em uma conferência teológica. Aqui Brasil é supremamente abençoado nessas coisas. Se fazem conferências bíblicas como se fossem partidos de futebol, jogos de futebol. Conferência Fiel é um exemplo disso. Consciência Cristã para aqueles que estão no Nordeste. Os próprios presbitérios, Mackenzie, todos nós como Igreja Presbiteriana do Brasil. Existem cursos na mídia social. Promova estas coisas. Compre uma Bíblia de estudo para poder ter o conhecimento daquelas passagens que são mais difíceis de compreender. Procure a seu pastor, a seus pastores. Diga, ensine-me um pouco mais de que diz este versículo. Esteja atento a todas estas coisas. Conheça mais a seu Senhor. Por que compramos coisas que ainda são legítimas, mas não investimos em nosso conhecimento do Senhor? E vou falar aqui para sua bolsa, seu dinheiro. Não está mal ter um celular. Todos nós temos. E luxos e diferentes equipos tecnológicos. Não está mal capacitar-se pagando um curso, uma pós-graduação, uma preparação adicional. Não está mal querer vestir bem. Não está mal querer comer bem. Mas que dizem suas finanças no investimento de conhecer as coisas eternas? Quando foi a última vez que comprou algo que lhe ajuda para seu conhecimento das Escrituras, de Deus e seu crescimento cristão? Quando foi a última vez que investimos um tempo prolongado em fazer um curso para aprender um aspecto ou uma doutrina das Escrituras? Um aconselhamento bíblico, deveres da família, finanças, administração. Pagamos uma entrada para ir a uma conferência 3 dias, 4 dias. Quando foi a última vez destas coisas, destes exercícios, deste investimento? Certamente são aspectos nos quais, ao ensinar e ao aprender as Escrituras, seremos mais aptos para transmiti-las a outros. Ensine, depois de aprender,
e vivendo continuamente as Escrituras amorosamente. E é por meio do Espírito Santo, é por meio do mesmo exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo que fazemos essas coisas. Tenha essas atitudes, querido cristão. Promova isto na sua vida, no seu lar. E viva em um crescimento contínuo na lei do Senhor, para que receba as bênçãos, os cuidados amorosos. E dessa forma, veja a mão poderosa do Senhor. Leia comigo versículos 6 e 9 da mesma passagem. Última parte. E como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Versículo 9. Porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. 2 vezes em 10 versículos se repite que, dessa forma, a bondosa mão, a bênção do Senhor e o favor amoroso do Pai estava sobre Esdras, porquanto ele tinha essas atitudes piedosas no seu coração. Que isto seja assim na sua vida e na minha vida, meus queridos irmãos. Deus les abençoe.